Shalom, shalom, líderes. Estamos aqui para gravar então dessa vez, né? Não vamos conseguir fazer ao vivo, então estamos gravando essa aula. Mas o importante é que você não perca mais o ensinamento, né? Mais o entendimento que Deus colocou na nossa vida. Primeiramente quero dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui mais uma noite, ministrando aí, voltando depois de 2 aulas aí afastado, né? Voltando agora para trazer uma lição que eu amo falar. Eu amo falar dessa palavra, desse momento que eu vivo hoje como líder de célula, e esse momento que vocês como líderes, futuros líderes, vão viver. Um dia também vocês vão ser os futuros líderes das novas células aí que Jesus está enviando para o nosso ministério, e vocês são esses futuros líderes dessas novas células. Nós vamos falar hoje de como liderar uma célula. Mas antes de mais nada, quero pedir que aí na sua casa você feche seus olhos, com quem você estiver, pegue na mão da pessoa que está do seu lado e vamos orar ao nosso Senhor Jesus. Pai, graças a Deus, Pai, estamos aqui mais uma noite, Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor derrame sobre nós entendimento, Pai, derrame sobre nós toda a sabedoria que vem da Tua Palavra, Senhor. Hoje vamos falar sobre líderes, Pai, líderes que vão liderar as células que o Senhor Jesus mandará para esse ministério, Senhor. Usa, Pai, cada pessoa que está assistindo a aula de hoje, usa cada pessoa que está nessa escola de líderes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, obrigado por ter me trazido até aqui, Pai, para poder falar mais uma vez da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Continue com nós aqui, fique com nós, Pai, em nome de Jesus, nesses 40, 50, 60 minutos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tudo certo, então, com o meu microfone, tá rodando direitinho. Então nós vamos começar. Módulo 2. Lição de número 6. Eu tô aqui com o meu livro. Hoje quase que eu não consegui fazer os slides, mas consegui fazer os slides pelo celular. Foi bem corrido na hora do serviço, consegui fazer. E achei que não ia dar certo, mas graças a Deus deu certo. Mas ia acontecer uma aprovação para vocês aí, para aqueles que ainda não têm o livro. Procurem, e com o pastor Cris ali, né? Ou se não tiverem condições, procurem alguém que já participou aí da Escola de Princípios, para caso tenha, né, para doar. Pode usar um livro que já foi usado, uma apostila que já foi usada. Então, módulo 2, né? Procure aí com o pastor Cris e adquira para vocês poderem acompanhar. Até porque daqui a pouco a gente vai ter uma avaliação, vai ter uma prova e vocês não vão ter como estudar, né? E estudar pelo livro não é a mesma coisa do que estudar pelas aulas aí que foram gravadas. Então, lição de número 6, como liderar uma célula. Já pode passar ali para o slide de número 2, que diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e junto participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os quais iam sendo salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, para a gente dar início à nossa aula aí. No próximo slide fala da nossa introdução, né? Então eu vou ler para vocês ali como que diz aqui no nosso slide, e acompanhe aí no seu livro. Pegue papel e caneta e vá fazendo as anotações, um resumo dessa aula de hoje, para você ter aí como estudar, né? Depois ficar mais fácil. Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer anotações durante os cultos, durante as ministrações que eu assisto dos nossos pastores aqui e de outros pastores, né? Esses dias mesmo voltei a assistir o seminário que a Jaque e o Lucas ministraram e fiz algumas anotações lá que achei interessante. Então, procure principalmente os nossos pastores aqui, os cultos que tem gravados aí, né? E assista novamente e estude novamente em cima da palavra. Então diz assim: a essa altura de nossa caminhada, devemos ter claramente diante de nós a realidade de que Deus nos chamou para o êxito rumo ao propósito dele. Sermos o seu povo, nação santa, povo adquirido e nação sacerdotal. Temos um compromisso profético e sacerdotal,
e devemos assumir de maneira decisiva a fim de que o projeto de Deus seja plenamente cumprido. Porém, não basta apenas termos consciência, mas também nos preparemos adequadamente para a tarefa a nós confiada. Deus fez de cada um de nós grandes líderes. E o que precisamos é compreender esse processo em nossa vida para alcançarmos o êxito. Ser líder de uma célula exige consciência e preparação. Sendo assim, nesta lição, nos propomos a analisar de maneira muito prática o processo de funcionamento de uma célula. Mas não somente isso, queremos compreender quais as atitudes de um líder que deseja ter êxito na visão celular, modelo dos 12. O líder precisa ter. Então, para introduzir, o nosso material de hoje, para começar, sobre aquilo que a gente vai falar. Como diz aqui nessa introdução da nossa lição número 6, Deus nos chamou já como líderes. Se hoje vocês estão aqui assistindo essa aula, se vocês se propuseram, não sei se essa é a palavra certa, mas propuseram a entrar na escola de líderes, Deus já tem um chamado para vocês. Talvez você pense que liderar uma célula seja difícil, talvez você pense que você não tem capacidade de liderar uma célula, talvez você pense que você não tem capacidade de ser um líder aonde você pisa, não somente numa célula, mas dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, se prostrar como líder, ser chamado mesmo como aquela referência, ser olhado como aquela referência dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho. Algumas pessoas nascem com o dom de líder, de ter aquela postura de liderança, Eu, sendo um pouco humilde, me considero um líder, me considero que eu tenho perfil para liderança, e não somente porque eu acho isso, mas porque todos os lugares que eu trabalhei até hoje, todos os lugares onde eu passo, eu procuro ser sempre a referência, sempre me colocar à frente de todas as situações, sabe? Um problema que está acontecendo na família, eu procuro me colocar à frente. Um problema que está acontecendo dentro da empresa, eu procuro me colocar à disposição, E ao mesmo tempo tu ir ganhando a confiança das pessoas que não te conhecem, E tu poder incentivar e influenciar essas pessoas. Esse é os principais pontos do líder. E o líder também, eles têm que ser verdadeiro, olhar sempre no olho da pessoa que está sendo liderada, E sempre mostrar a dignidade e a verdade sempre para ela. Então é para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus chamou vocês. Tenho certeza absoluta que vocês que estão aí assistindo, que estão inscritos na Escola de Princípios, vocês são líderes natos. Tá dentro de vocês a liderança. O que falta é a gente trabalhar essa liderança dentro de vocês e vocês também trabalharem, Pedirem a Deus que Deus derrame mais dessa liderança, derrame mais dessa unção. Porque vocês já foram chamados para serem os líderes. Porque senão vocês não estariam aqui. Aqueles que se colocam à frente, como vocês estão fazendo aqui na Escola de Líderes, que sempre estão aqui no culto, que sempre estão procurando ajudar. A gente tem diversas pessoas aí dentro da nossa Escola de Líderes que tem esse propósito, que tem essa característica, de sempre querer ajudar, de ser mordomo, de ser ajudante, sempre querer fazer e estar à frente das coisas que o ministério faz, das coisas que você faz no seu ambiente de trabalho. Então vocês, eu tenho a certeza absoluta que em nome de Jesus sairão daqui grandes líderes. E agora a gente começa a chegar num momento crucial da nossa escola, que começa a falar de células, começa a falar do modelo dos 12, começa a falar sobre o estudo aprofundado sobre a Bíblia. E meu irmão, não adianta, se você quer ser líder, se você que vai ser líder, você vai ter que se aprofundar no estudo da Bíblia. Eu não digo ler a Bíblia do início ao fim, porque isso nem eu fiz ainda, não li a Bíblia do início ao fim. Mas você penetrar nos estudos, pontos chaves, das passagens bíblicas que existem ali, e você vai ver que vai instigar dentro de você um espírito de liderança. Dentro da Bíblia, você lendo, você vai ver que tem vários líderes, vários estilos de lideranças dentro da Bíblia no Novo e no Velho Testamento. Então vamos lá para o número 1, que é como que a gente faz para liderar uma célula. Dentro do processo da igreja celular, somos convocados por Deus para que, através das células, façamos discípulos. Contudo, a grande pergunta que nos consome é: como liderar pessoas para que elas se tornem
verdadeiramente seguidoras de Jesus Cristo. Pode vir aqui para mim. Um ponto bem importante desse slide é a parte final ali, como liderar pessoas para que elas se tornem verdadeiramente seguidoras de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Meu irmão, líderes de sucesso, líderes que vão estar dentro do nosso ministério como líderes das novas células que vão aí aparecer dentro da nossa célula e vão crescer, que vão multiplicar, né? O principal ponto para a gente ser líder dentro de uma célula é fazer com que as pessoas que estão indo na sua célula entendam que elas são seguidoras de Jesus Cristo. Elas não são tuas seguidoras, elas não são seguidoras do Mário, elas não são seguidoras do Juscelmo, elas não são seguidoras da pastora Marci, elas não são seguidoras do Dozi Kleber, elas não são seguidoras da Andréia, do Felipe, dos diversos líderes que a gente tem dentro da igreja, né? Elas são seguidoras de Jesus Cristo. Ah, mas eles estão vindo da minha célula, né? Eu costumo dizer que a célula não é minha, a célula é a célula que Deus me deu para cuidar. Eu e minha esposa, Dozi Darlene, é a célula que Deus nos deu para cuidar, né? Ela não é a nossa célula. A célula, um dia a gente vai parar de ir, em nome de Jesus, a gente vai ter um outro projeto, uma outra visão dentro do ministério, um outro chamado dentro do ministério, e essa célula ela vai ter que tocar com outras pessoas, com outros líderes que estão nascendo dentro da nossa célula. Eu, por mim, digo já que ali dentro da nossa célula, a célula Leão de Judá, né, que é onde eu frequento, eu tenho ali diversos, no mínimo 3 líderes natos que estão nascendo ali. Claro que agora com essa parada a gente regrediu um pouco, né, a gente deu um passinho para trás, mas a gente vinha numa alçada muito grande e fazendo com que esses líderes floresça dentro deles o espírito de liderança. Então, o Espírito Santo com certeza seguiu trabalhando na vida deles, segue trabalhando na vida deles. E agora, a partir do momento que a célula volta presencial, eles vão começar a ser instigados de novo a desenvolver esse espírito de liderança. E isso que a gente ensina para eles, é isso que nós, como aqui, professores da escola de princípios, a gente ensina para vocês que vocês têm que passar para os seus liderados, que eles seguem a Jesus Cristo, eles não seguem a você, líder. Claro que eles vão sempre se espelhar naquilo que vocês fizerem, eles vão sempre se motivar naquilo que vocês mostrarem para fora do nosso ambiente celular, né? Mas no nosso ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, na igreja, nos eventos da igreja, no mercado, sempre tem alguém nos olhando, meu irmão. Então, as pessoas que estão indo na sua célula, elas vão ver e vão prestar muito atenção como que o líder dela é. E a célula, ela vai somente multiplicar, principalmente por causa de Jesus Cristo e o Espírito Santo, mas muito também, boa parte dessa multiplicação se vem em referência ao líder que está à frente dessa célula. O líder, no caso vocês, são muito importantes, são o ponto principal dessa célula, e é vocês que tem que fazer com que essas pessoas entendam que vocês são iguais a Jesus Cristo, vocês estão seguindo os mesmos passos de Jesus Cristo. Uma missão bem complicada, uma missão bem difícil, mas que com certeza com o passar da caminhada vocês vão aprender que cada dia mais Jesus Cristo se torna visível na nossa vida. Cada dia mais a gente consegue ficar mais parecido com Jesus. Seremos pecadores eternamente até que Ele venha, mas enquanto estamos aqui na terra nós temos que nos fazer sermos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Eu coloquei uma observação ali que diz assim: eles precisam ser seguidores de Jesus. Não formamos discípulos para nós, e sim para Jesus. O que os discípulos precisam entender é sobre o princípio de honra, como honrar seu discipulador. Após o encontro, o participante é discipulado, etapa essa em que o líder o ajuda a moldar seu caráter ao caráter de Jesus Cristo. Como vocês bem entendem, depois que a gente passa o processo de encontro com Deus, depois que a gente passa o processo da escola de princípios, vocês começam a ser discipulados pelos líderes de vocês. Isso vai acontecer, esse processo vai acontecer, se já não está acontecendo com vocês, vai acontecer. Claro que agora com essa pandemia tudo parou um pouco, né? Mas a gente continua discipulando, ou via WhatsApp, ou por telefone, ou por chamada de vídeo, ou um áudio, a gente continua discipulando aqueles que continuam com nós. Então, foco principal e ponto principal de como liderar uma célula é saber explicar para as pessoas, para aquelas pessoas que estão na sua célula, que eles estão seguindo a Jesus Cristo, e nós estamos formando eles para Jesus Cristo. Nós queremos que eles
estejam no lugar que nós vamos estar, em nome de Jesus, quando Jesus Cristo voltar. Certo? Próximo slide, o de número 2, diz assim: o caráter do líder de célula. Antes de liderar a outros líderes de células, líder de células tem que ser liderado, nutrindo em sua vida as características que o distinguirão como uma pessoa segundo o coração de Deus. Essas características servirão de referencial para seus liderados. Como já sabemos, por um instinto natural, todo liderado gosta de seguir um líder que sabe para onde está indo. Os discípulos de Jesus o seguiam por verem nele um pescador de homens e por confiar em suas promessas de torná-lo como ele, pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. O dever do líder é consolidar o discípulo no espírito, na alma e no corpo. Além disso, devemos ensiná-lo como pescar outras vidas para o reino de Deus. Caráter, meu irmão. A gente já fala aqui dos princípios, né, que a escola de líderes nos ensina. E o caráter é um deles. Meu irmão, se tu como líder não tiver o caráter de Jesus, tu não vai conseguir levar os teus liderados à frente, não vai conseguir levar os teus liderados ao reino, você não vai conseguir levar os teus liderados com que eles entendam o que Jesus quer deles. Aquilo que tu fala, aquilo que tu faz, é aquilo que tu tem que ser. Aquilo que tu promete para eles, que é aquilo que tu fala para os seus liderados nas células, aqui dentro da igreja, tu tem que ser lá fora, meu irmão. Tu como líder, tu vai ser a referência a partir de agora. Vai ter sempre um olho em cima de ti. Sempre vai estar alguém te enxergando, sempre vai estar alguém te olhando. E qualquer falha, o julgamento vai acontecer pelos homens. Isso é natural, vai acontecer. Mas tu tem que estar ciente que isso é um conceito básico, é o básico da caminhada de um líder. O líder ele vai ser sempre o alvo, o líder ele vai ser sempre aquele que vai estar sendo vigiado, digamos assim, né? Então, o teu dever é consolidar aquele discípulo que está contigo. O teu dever é consolidar ele no espírito, na alma e no corpo. Além disso, tu deve ensinar ele a pescar outras vidas para o reino, né? Então, esse primeiro passo era como liderar a célula. Segundo passo é tu ter o caráter desse líder de célula. Terceiro passo, vamos lá. O terceiro diz assim. Antes nós estamos ainda vamos encerrar o segundo ali. Diz assim: as pessoas são primeiramente influenciadas pelo que elas veem. Era aquilo que eu estava falando para vocês, né? Elas sempre vão ser influenciadas, meu irmão, por aquilo que eles veem em você, por aquilo que eles veem você fazer. Se você tem crianças, provavelmente já observou isso. Lá em casa tem o nosso filho Francisco, né? E normalmente ele segue sempre as coisas que a gente faz. Ele sempre imita, né, aquilo que a gente faz. Os seus liderados, né, vão ser assim também. O apóstolo Paulo fala que aqueles que estão chegando ainda estão tomando leitinho, né? Então eles estão conhecendo o evangelho, eles estão cru, eles não estão bem espiritualmente, eles ainda estão trafegando no caminho para chegar onde tu chegou, onde tu está chegando. Então eles vão fazer aquilo que eles veem tu fazer. Eles vão se espelhar no teu caráter, na tua hombridade ali como líder, né? Não importa como você as orienta, a inclinação natural delas é fazer o que querem. O liderado, ele sempre vai fazer o que ele quer. Claro que você vai sempre influenciar, você vai sempre dar conselhos, e é nessa hora que vai aparecer o teu instinto de líder, porque aquela pessoa que está sendo liderada, aquela pessoa que está indo na célula, ela ainda tem as manias do mundo, ela ainda faz algumas coisas que ela dá um deslize para cá, dá um deslize para lá, ela não consegue ainda estar firme na caminhada com Jesus. Então esse é o momento que o líder vai ter que entrar, esse é o momento que o líder vai ter que agir e fazer com que essa pessoa entenda que o caminho agora é outro. Antes ela andava pela porta larga, agora ela anda pela porta estreita, e tu vai ser a pessoa que vai estar ali com ela, né, de mão com ela. Então, se as pessoas em sua maioria percebem que você é positivo e confiável e tem qualidades admiráveis, então o buscarão como influenciador de suas vidas. Influenciador, palavra muito forte, palavra muito
ativa na vida de um líder. Tu tem que ser um influenciador, meu irmão. E não esqueça, o influenciador ele influencia muito pro bem, influencia muito pro mal também. Então aquilo que você fizer de bem e aquilo que você fizer de mal, você vai ter como influenciar as pessoas. Em nome de Jesus, o que a gente ensina é que a gente sempre influencia as pessoas pela palavra, né? Pela palavra, pelas escrituras, por aquilo que Jesus nos ensina. Se tu tem o poder de influenciar, se tu tem o poder de trazer as pessoas para o teu lado, meu irmão, tu já tem um grande passo para ser um grande líder desse ministério e um grande líder dessa nação. Como eu falei outro dia, no domingo aqui no culto, ontem, né? A frase que eu vi do Billy Graham é que ele uma vez ele estava orando, entrou em espírito e ele viu uma grande nação, e essa nação era o Brasil. Então, meu irmão, nós estamos vivendo aquilo que Jesus quer para o povo, nós estamos vivendo aquilo que Jesus quer para a sua terra. Então você é escolhido, você é chamado, agora faça a obra conforme Ele chamou. Cada um com seu propósito. O propósito de vocês é liderar, o propósito de vocês é trazer gente para o reino, é saquear o inferno e encher o céu, meu irmão. É para isso que tu está aqui. Tu não está aqui só para ser um frequentador da igreja, tu não está aqui só para ser um religioso, tu está aqui para liderar, ser um líder nato. Enquanto o melhor o conhecerem, mais credibilidade você terá e maior se tornará sua influência sobre as pessoas. O gerente manda, o líder influencia. Se identificarem em você um líder de êxito, tornar-se-ão líderes com a mesma qualidade que as suas. Tem uma pesquisa, digamos assim, que diz que você é aquilo que... Você é parecido com aquelas 5 pessoas que você mais convive, né? Então, meu irmão, se tu frequenta uma célula, se tu frequenta uma igreja, na célula você vai ter referências àquelas pessoas que você vai se espelhar. E com o tempo você vai acabar sendo parecidas com ela, no caráter, na desenvoltura, no falar, no agir, no escutar. Então, todas essas coisas vocês vão aprender dentro da célula, com o seu líder, com os seus liderados. E líder, a gente aprende muito com os nossos liderados. A gente aprende muito com aquelas pessoas que vão dentro da nossa célula. Às vezes a gente reclama que o fulano é assim, o ciclano é assado. Meu irmão, tudo é aprendizado para a tua vida. A gente só passa pelas barreiras para a gente poder trazer esperança e trazer principalmente experiência para as nossas vidas, né? E poder trabalhar depois quando Jesus mandar pessoas passando pelos mesmos problemas. Então, se está vindo gente para a tua célula que é fofoqueiro, está vindo gente para a tua célula que é mentiroso, é para te tratar, meu irmão. É para saber que tu agora tem um jeito de ensinar essa pessoa. Olha, um dia eu já fui fofoqueiro. Olha, um dia eu já fui mentiroso. Olha, um dia eu já fui isso. Olha, um dia eu já fui aquilo. Agora tu vai começar a tratar essas pessoas. Essas pessoas estão vindo com uma cicatriz dentro delas, né? Com uma dor muito grande. Então chegou o momento de você tratar ela, de você fazer com que ela entenda o verdadeiro significado do Evangelho. Próximo slide. Você pode ser modelo para muitos, mas para atingir o mais alto nível de influência é necessário trabalhar com as pessoas individualmente. Meu líder, a célula vai acontecer, a célula de vocês pode estar acontecendo, se não está acontecendo vai acontecer, mas o ponto principal disso é que tu vai conseguir influenciar essas pessoas no individual. Essas pessoas, às vezes, muitas das pessoas que vão para a célula, principalmente aquelas pessoas que estão chegando agora, elas não vão querer falar do seu problema na frente de outras pessoas. Até porque elas não confiam nas pessoas, elas ainda não confiam em ti. Mas com o passar do tempo, elas vão entender que existe ali uma pessoa na qual elas podem confiar. E essa pessoa é você, líder, que está aí do outro lado assistindo essa aula. Essa pessoa vai começar a pedir... como é que fala? Fugiu a palavra agora. Conselhos, começar a pedir conselhos para que você possa aconselhar ela, para que você possa levar ela para o caminho certo. E vai ser nesse momento que seu espírito de liderança vai começar a instigar um outro ponto na sua mente. Aquele ponto que você vai poder ensinar as pessoas a aconselhar. Meu Deus, eu nunca aconselhei ninguém. Talvez você pode estar pensando aí, né? Ou então você aconselhou e quando aconselhou errado. Vai acontecer também. E a gente só vai aprender isso passando por todos esses processos.
Quando aconselhar errado, a pessoa vai falar que tu aconselhou errado, mas vai chegar o ponto, meu irmão, que as pessoas vão entender que tu também ainda não estava preparado, que tu também ainda estava passando pelo processo. Como diz o nosso pastor Samuel, né, tem gente que vai passar eternamente pelo processo. Mas o importante é que a cada dia a gente aprenda mais e mais, principalmente, novamente falando, com as pessoas que estão dentro da nossa célula, aquelas pessoas que chegam machucadas. A modelação é uma poderosa influência e algo que se pode ser realizado mesmo com a distância. Mas se você deseja causar um impacto realmente significativo na vida de outras pessoas, é necessário fazê-lo de perto. Mas então, modele essa vida, essa pessoa que está na sua célula de perto, meu irmão. Não deixe a pessoa se afastar. Vai acontecer momentos que as pessoas vão sair da célula. Vai acontecer momentos que as pessoas vão trocar de célula. Elas não querem mais na sua célula, querem ir em outra célula. Porque elas se identificaram mais com outro líder. Não fique triste, isso vai acontecer. Não se desespere, isso aí vai acontecer. Eu, graças a Deus, tenho líderes, o meu pastor Juscelmo ali, que já passou por isso e eu consegui aprender com ele. Quando aconteceu comigo, eu já estava mais cascudo, digamos assim, né? Então vai acontecer da pessoa estar indo na tua célula e não querer mais ir. Ela vai começar a ir numa outra célula. Acontece e faz parte do processo e a gente vai entender isso naturalmente com o passar dos tempos. A gente fica triste, a gente chora porque tu orou por aquela vida, tu aconselhou ela, tu mostrou para ela o caminho e quando tu mais precisava dela, talvez ela te trocou, digamos assim, né? E foi para uma outra célula. Faz parte, vai acontecer. Temos que estar preparados para quando acontecer isso com nós, a gente poder mostrar também para essas pessoas que estão na nossa célula que com elas também vai acontecer. Então é muito importante esses processos a gente passar e saber compreender, né, esse ensinamento de Jesus para as nossas vidas. Próximo slide. Slide de número 9. Diz assim: o mais alto nível da influência é o da multiplicação. Como influenciador multiplicador, você ajuda as pessoas a se tornarem influenciadoras positivas na vida de outras e passarem adiante, não apenas o que receberam de você, mas também o que aprenderam por si mesmas. Para que isso ocorra, requer que o líder tenha desprendimento do ego, da generosidade, do compromisso e do tempo. 4 pontos aqui fundamentais para ti, líder. A partir do momento que tu começou, foi chamado como líder de uma célula, como líder de uma igreja, como líder de um ministério, enfim, eu não sei do que tu vai ser chamado. Eu sei que tu vai ser líder. A gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, pelo menos no início. Uma delas é o nosso ego, né? A gente não vive mais para nós, agora a gente vive para pessoas, a gente vive para Jesus. A gente vive para fazer com que essas pessoas entendam e compreendam aquilo que a gente quer passar para elas. Nosso ego vai ter que não vai poder mais existir. Agora nós somos para Jesus. E graças a Deus hoje, por exemplo, eu só estou aqui graças às pessoas que eu orei e graças às pessoas que oraram por mim. Mas as pessoas que eu oro diariamente, elas são muito importantes, porque se eu não tivesse a quem orar, o que eu ia estar fazendo, né? Eu ia orar para quê? Para pedir somente para Jesus, pedir e agradecer pelo meu dia, só isso? Isso também eu tenho que fazer, mas eu tenho que pedir muito pelas vidas, que é com isso que Jesus se importa. Jesus não se importa com o nosso carro, com a nossa casa, com a nossa roupa, com a nossa, sei lá, a nossa aparência. Jesus se importa com aquilo que a gente vai trazer para Ele. E o que Ele quer? Ele quer vidas, Ele quer almas. E é para isso que tu nasceu, meu líder. Tu nasceu para orar pelas vidas, por aquelas vidas que a gente não acredita, por aquelas vidas que os nossos olhos não querem enxergar como vidas salvas, por aquelas vidas que nem elas mesmas querem se aceitar, mas é por isso que a gente está aqui, para orar por aquelas pessoas que estão desmotivadas, que foram traídas, que foram magoadas, que têm cicatrizes no seu coração e na alma, e a gente está aqui para orar por elas. Então, segundo ponto é a generosidade. Tu vai ter que ser uma pessoa generosa a partir de agora, tu vai ter que saber que quanto tu menos esperar, né? Hoje mesmo aconteceu com a minha esposa, a Doze Darlene, tava lá limpando a casa, daqui a pouco alguém ligou para ela, ela teve que sair, largar tudo e orar pela vida da pessoa. Isso é líder, isso é ser líder. E não importa o que tu vai estar fazendo, tu vai ter que largar e ir lá orar por a vida dessa pessoa. E se tu disser não? Pode dizer não, lógico. Mas lembre-se que se acontecer alguma coisa com aquela pessoa,
provavelmente a culpa vai ser tua, porque ela te convidou, ela confiou em ti, meu irmão, ela confiou para te orar nela. A minha esposa hoje largou o que ela estava fazendo lá, limpando a casa, organizando para a cela, organizando para tudo que tinha que ser feito, e foi lá fazer uma oração para uma pessoa. Isso é ser líder, isso é estar disponível na hora, mas claro que nem sempre vai conseguir fazer isso, né? Na hora que a pessoa precisar ali de uma oração, de uma ajuda, de tu ser generoso com ela, né? O compromisso, meu irmão, o líder sem compromisso, ele nunca vai ser líder. O compromisso é o principal, acho que o principal ponto do líder, né? Saber que toda tal dia da semana ele tem a célula, saber que tal dia da semana ele tem o discipulado, saber que tal dia da semana ele tem o culto, saber que tal dia da semana ele tem que ir lá na pessoa fazer o livro, dar o estudo do livro Porcos na Sala, isso vai acontecer também. Então, meu irmão, o líder, vocês vão ter que ter o compromisso. Ah, mas hoje tá muito frio, eu não consigo tá lá dando a escola de princípios. Meu irmão, tu é líder, tu tem o compromisso. Tu firmou o compromisso, tu não firmou com o pastor Juscelmo, com o pastor Samuel, tu firmou o compromisso com Jesus. Quando Jesus tocou no coração deles, foi que eles convidaram você para ser um dos professores. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com o pastor Juscelmo, vai acontecer com vocês também, porque nós não vamos ficar aqui a vida inteira dando a escola de princípios. Vai vir outras pessoas, e outras pessoas estão sendo treinadas para serem isso, para serem professores da escola de princípios. Então você foi chamado, você foi escolhido, você vai ter que estar aqui. Compromisso é o principal ponto do líder. Compromisso com as pessoas, com as vidas, com o reino e principalmente com a sua vida, né? Cuidar da sua vida, orando por si mesmo, orando para que Deus mantenha sempre o bom caminhar, né? E para poder levar as boas novas aí para mais pessoas. Outra coisa muito importante é o tempo. Meu irmão, você vai ter que reservar aquele tempo para oração do dia a dia, você vai ter que reservar aquele tempo para o encontro com Deus naquele dia, porque todo dia Deus vai estar lá, né? Lá, como diz em Gênesis, ia Deus todo dia encontrar com Adão. Assim é com nós, meu irmão. Todo dia Deus está lá te esperando. Talvez você não apareça, talvez você deixe Deus na mão, mas Deus vai estar todo dia lá. Então não deixe de fazer esse tempo, tirar esse tempo para se encontrar com Deus. O encontro com Deus, ele não é só no evento, o encontro com Deus ele não é só dentro da igreja. O encontro com Deus ele é mais dentro da sua casa do que dentro desses eventos, porque esses eventos acontecem esporadicamente, né? Como a gente vê encontro com Deus, por exemplo, 2, 3 vezes ao ano. Mas na sua casa Deus está todo dia. Deus está todo dia lá te esperando. Eu reservo o meu tempo para Deus, normalmente quando está todo mundo dormindo, né? Faço a minha oração com a Darlene e com o Francisco. Ele dorme e a gente reserva o nosso tempo com Deus. Normalmente é 11 horas, é meia-noite, é 1 hora, é 3 horas. É a hora que Deus dá, meu irmão. É a hora que dá tempo de fazer. Então, reserve esse tempo. Esse tempo tem que ser estipulado na sua agenda. Ele é precioso. Não me diga que não dá tempo, porque eu já falei isso. Eu sei que dá tempo. Eu tinha o costume de dizer que não dava mais tempo. Ah, não dá tempo. Eu trabalho até 6 horas. Chego em casa, tenho que fazer tal coisa do outro trabalho. Chego em casa, depois que eu termino as coisas do outro trabalho, eu tenho a faculdade. E tem não sei o que. Meu irmão, dá tempo. Se você organizar o seu calendário, se você organizar a sua agenda, dá tempo de fazer tudo. Mas o que vai acontecer é dormir pouco, só isso. Mas aí, isso aí, depois tu recupera. Próximo slide. Agora sim nós chegamos no quarto ponto. A estrutura de uma célula. Como é que vai acontecer? Como é que vai ser a minha célula? Como é que vai ser a estrutura da minha célula, né? Então toda reunião celular, toda célula precisa de um lugar adequado para que o líder alcance juntamente com seus liderados o máximo de proveito no tempo de reunião. Sendo assim, o lugar mais recomendado para que o líder reúna sua célula é preferencialmente em sua casa, que também pode ser em uma casa, que também pode ser a sua casa, né? A casa utilizada precisa ser um lugar onde os liderados e visitantes tenham o mínimo de conforto para uma aprazível reunião. Meu irmão, a célula ela tem que ser um lugar aconchegante, né? Ela tem que ser um lugar bom. A gente não pode fazer um lugar, a célula num lugar que tá cheio de goteira. Tá lá dando a palavra, lá uma goteira no irmão. Foi a primeira vez na célula, já não vai mais. Tá lá no meio da cela, depois da cela o irmão quer ir no banheiro. Tem que ter um banheiro limpinho, um banheiro
legal para ele estar lá, né? Um papel higiênico mais ou menos, né? Para o irmão não sair reclamando e tal. Tudo aquilo para fazer com que ele se sinta bem, meu irmão. Ele vai para tua casa, mas ele vai se sentir na casa dele. E melhor, ele vai ter a presença de Jesus. Então, um lugar aconchegante, cadeiras, uma aguinha ali para a pessoa que vai ministrar, fazer com que as pessoas, instigue as pessoas a levarem um caderninho de anotação, fazer com que as pessoas desliguem o celular na hora da ministração, na hora da célula. São 40 minutos, 50 minutos, é ligeiro, é jogo rápido. Não fazer uma célula demorada, porque isso vai fazer com que as pessoas cansem. E eu aprendi com o meu pastor Juscelmo que a célula e os eventos, eles têm que ter um momento de acabar para que a pessoa sinta sede de voltar na próxima célula. Então, meu irmão, não fique falando e a célula não acaba nunca. Quando eu comecei as nossas células, as células que Deus nos deu para cuidar, eu falava muito. Hoje eu ainda falo, mas eu consigo me controlar naqueles 40, 50 minutos. Deixar 20 minutos para oração, 10 no início, 10 no final. Uns 5 minutinhos ali para aqueles que vão aceitar Jesus Cristo. Mais uns 2 minutinhos para, caso você faça na sua célula uma oferta. E depois da célula ali, poder ainda fazer uma comunhão com os irmãos, né? O líder modelo deverá ter seu lugar de reunião sempre arrumado e limpo antes da chegada dos liderados e visitantes. Como também deverá orar e ungir o ambiente. Muito importante isso aqui, meu irmão. Antes de começar a célula, eu não sei se vocês têm o costume de fazer isso, mas eu peço que vocês comecem a fazer. Antes de começar a célula, orar no lugar que vai ser a célula e ungir cada canto daquele lugar. Fazer com que o Espírito Santo já se mantenha ali e fique ali antes dos liderados e dos visitantes chegarem. Porque quando eles chegarem, eles vão chegar com peso, eles vão chegar cansados, eles vão chegar traumatizados talvez daquele dia. Principalmente aquelas pessoas que estão começando agora. E o Espírito Santo já vai estar ali para consolar eles, para amenizar esse sofrimento e amenizar essa dor. Então, deve orar e ungir o ambiente, gerando assim uma atmosfera espiritual favorável para a atuação do Espírito Santo na vida dos futuros líderes modelos, sempre chegando com antecedência no local para evitar imprevistos e também zelar pelo bem-estar do anfitrião da casa. Próximo slide. Vou tomar uma aguinha. O quinto ponto. Célula, ponto de encontro com Deus. A reunião celular é o ponto de encontro com Deus, onde, a cada semana, liderados e visitantes terão um momento de renovar e recordar tudo aquilo que os levará a serem líderes de êxito e a aprenderem sobre verdades divinas. Portanto, vejamos alguns fatores indispensáveis para uma reunião celular. Vamos lá então para os fatores indispensáveis. Os pontos, principais para ter essa célula são os seguintes: fixe um horário e dia da semana para a sua reunião, para que os componentes da célula sintam-se seguros abaixo de uma liderança. Meu irmão, é toda terça. Não tem choro, vai ser toda... Mas fulano não pode. É terça. Deus vai agir e vai fazer com que essa pessoa consiga estar lá toda terça-feira. Claro que a gente sempre abre as exceções quando não dá, ou quando, então, essa semana vamos mudar. Por exemplo, a célula Leão de Judá, ela é na segunda-feira, aqui em Nova Roma. Como tem a escola de princípios e tem uns quantos integrantes da célula na escola de princípios, a gente transferiu a célula de Leão de Judá de Nova Roma de segunda para terça. Acontece, é um imprevisto, é por força maior, Eles estão aqui aprendendo na segunda, vão aprender na terça. E a célula Leão de Judá Caxias do Sul continua na quinta-feira. Toda quinta-feira, horário e casa e local marcados. Os mesmos horários sempre, os mesmos locais sempre. Existem, às vezes, momentos que a gente acaba trocando a célula de lugar, até para poder levar Jesus para uma outra casa, para uma outra família, e assim renovando o espírito de liderança em outros componentes da célula. Sua reunião precisa ser num lugar nobre, sua casa ou na casa de alguém realmente comprometido. Ponto importantíssimo, meu irmão, quando tu abriu a porta da tua casa para uma célula, tu começa a ser agora alguém, um líder comprometido com o reino.
A partir daquele momento, a cada 15 dias, uma vez por mês, a cada 10 dias, a célula vai ser na tua casa e tu vai ter que marcar aquele compromisso na tua agenda e com Jesus ali naquele lugar. E aí você vai ter que voltar um pouquinho aqui, né, e fazer a mesma coisa que o teu líder faz, ungir e orar no local, que vai ser essa célula. A cada 15 dias, uma vez por mês. Foi assim que começou a célula Leão de Judá, lá na 12 Geu, né, era a célula Filhos do Homem, e a cada 15 dias o pastor Ju e a pastora Cleide começaram a ir lá, inicialmente com a minha mãe, com a Graceli, com a 12 Geu. E essa célula, ela multiplicou e acabou indo para Caxias, lá para minha casa onde eu morava, eu e a Darlene. E a gente voltou para Flores e essa célula multiplicou para Flores, para Nova Roma. E agora está lá em Caxias e em Nova Roma. Então, isso que acontece. Alguma pessoa chamada como líder, tendo o ambiente da casa dela como um espírito de liderança, tendo a vida dela como um perfil de liderança, foi chamada para ser um anfitrião. E a partir desse momento ela começou a abrir as portas da casa dela. Jamais reúna na igreja, no templo. Igreja é lugar de celebração, meu irmão, ponto muito importante. Jamais se reúna na igreja. A célula ela é feita para fazer na sua casa, meu irmão. A célula ela tem esse propósito, ela tem esse intuito. Célula nas casas, ela não é célula na igreja. Vai acontecer o momento que vai ter a macrocélula dos homens, vai ter a macrocélula das mulheres. Isso é um outro ponto. Mas a célula que Deus te deu, ela é para ser na sua casa, meu irmão. Ela não é para vir fazer na igreja, ela não é para vir fazer sei lá, em qualquer outro lugar. Mas ela é na sua casa. É para você levar para as pessoas a palavra de Deus nas casas das pessoas. Vai chegar um tempo que as igrejas vão fechar. E a célula veio com esse compromisso. A célula foi para isso que Jesus trouxe a célula. No momento que as igrejas fecharem, como já aconteceu agora, né? A gente já viveu esse período. As células estavam dentro das casas. As células estavam pelo Zoom, as células estavam pelo WhatsApp, as células estavam pelo Face. Não sei para onde que estava, mas as células estavam dentro da casa. A igreja estava fechada, mas as células continuavam. Os cultos continuavam. Então, ponto também importante, não faça célula aqui dentro da igreja. Faça célula na sua casa. Ah, mas não... Faça a célula na casa de um outro. Vai ter uma pessoa que vai querer abrir a porta da sua casa. Sei que acontece de um dia de poder fazer, né? Então é uma outra situação. Aprenda a diferença de reunião M12 e célula. Os assentos devem ser adequados para dar o mínimo de conforto aos liderados. Meu irmão, não vai lá dar um toquinho de lenha para o cara sentar lá na célula. Cadeiras confortáveis, bancos. Ah, não tenho cadeira para todo mundo. Bota no grupo da célula, hoje é muito fácil a gente se comunicar com os nossos irmãos. Bota no grupo da célula, cara, traz uma cadeira aí confortável, porque aqui em casa tem pouca cadeira. O irmão vai levar, cadeiras confortáveis. O local deve ser coberto para que possam ser ministrados seguros do sol e da chuva. Não vai fazer a célula lá no Parque da Vindima, camping da Vindima lá aberto. Daqui a pouco vem o sol, acaba com tudo. Vem a chuva, acaba com tudo. Já fizemos a célula no Parque da Vindima, num lugar coberto, num lugar tranquilo, num lugar que a gente pôde se reunir e trazer pessoas ali importantes para ministrar na célula, né? Então, faça em lugares seguros, abrigados do sol e da chuva. Todos devem ter acesso a um banheiro com descarga funcionando e papel higiênico disponível. Os discípulos e visitantes devem ter acesso à água potável. Meu irmão, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora ali, o irmão ali sentado, veio do trabalho cansado, às vezes veio direto do trabalho para a célula, né? Foi em casa, tomou um banho, já foi para a célula. Mantém ali a água, uma garrafinha de água para eles poderem compartilhar, né? Ajude os irmãos ali também, coitados, não vão estar ali, né? Sede ele só tem que ter da palavra, não pode ficar com... É importante sempre que possível que o local receba conforto térmico, boa temperatura. A nossa região é uma região muito úmida e às vezes a gente não consegue proporcionar, né, às pessoas que vão na nossa célula, hoje um dia frio, na terça um dia frio, e a gente poder lhe proporcionar um lugar quentinho, mas se for possível a gente fazer com que isso aconteça, né, porque não seria legal a gente estar lá, todo mundo louco de frio lá ouvindo a palavra, né. Os discípulos e visitantes, já falei, ter baixo ruído e boa luminosidade para permitir o bom aproveitamento das ministrações. Baixo ruído, som muito alto, cachorro latindo, criança chutando brinquedo,
Diminua os ruídos dentro da tua casa, diminua os ruídos dentro da célula, para que as pessoas possam se concentrar, meu irmão. As pessoas possam ali estar firmadas na palavra, né? E também aproveitar as ministrações, né? Ter um aparelhinho de som, né? Na célula Leão da Judá a gente não tem nenhum coitadinho dos nossos irmãos que toca violão, muito menos eu. Então a gente tem lá um aparelhinho de som, doada pela minha mãe Maria da Graça, um aparelhinho, uma caixa de som lá que a gente vai estrear agora na terça-feira, doada por ela, e a gente vai ter um som mais nítido para a célula, um som ali que a gente vai poder escutar um louvor. Se alguém quiser falar lá no microfone, a gente vai colocar um microfone, testemunhar, trazer a palavra. Então, um som agradável. Se tu não tem um cara que toca violão, não tem uma pessoa que tem uma voz boa para cantar igual a minha, assim, coloque um sonzinho lá. Então, o que aconteceu aí que vocês deram risada? Essas são algumas dicas valiosas, meu irmão, que podem ser acrescidas de acordo com a sua criatividade e possibilidade para oferecer o melhor para os seus discípulos. Lembre-se, o inimigo trabalha para roubar as bênçãos de liderados e visitantes. Logo, qualquer brecha, a mínima brecha, poderá servir de ponto de apoio para isso. Seja esperto, pule na frente do inimigo. Vai acontecer, meu irmão, do cara tá ali chegando na célula, primeira vez o cara vai na célula, já conhece a palavra, é desviado, vai na célula lá, tá querendo se encontrar com Deus de novo, vai para uma célula que não tem banco, o cara não vai mais. Vai para uma célula que o irmão lá se intromete na hora da palavra, o cara não vai mais, porque ele já conhece a palavra, o visitante já conhece a palavra. Vai numa célula que não tem nem banheiro na casa, o cara tá ali apertado, não consegue ir no banheiro, tem que sair antes, não vai voltar mais. Então, faça apoio, o inimigo vai usar tudo isso aí para jogar flecha na cabeça desse irmão, né? E fazer com que ele não queira mais voltar lá. Então seja esperto, pense antes do inimigo, o que pode acontecer aqui que a pessoa pode não voltar mais. Ah, isso aqui está atrapalhando, vou tirar daqui. Ah, isso aqui é ruim, vou colocar uma coisa melhor. Então faça com que a pessoa se sinta dentro da casa dela mesmo. E sair de lá dizendo, eu na próxima terça-feira vou estar aqui de novo. Amém? Então, próximo ponto, a sexta é a programação de uma célula. Como é que eu vou fazer agora a minha célula, né? Chegou o dia da célula, minha primeira célula que eu vou ministrar, vou ser líder da célula, vou levar ela adiante, né? O meu líder vai estar ali, me olhando, me avaliando, e eu vou fazer pela primeira vez a ministração de boas-vindas, a chegada de boas-vindas, né? O louvor. Eu vou fazer a oração, eu vou trazer a palavra, eu vou encerrar a célula, eu vou distribuir ali um recadinho e tal, vou trazer os recados da igreja, vou trazer os recados da célula. Como que eu vou fazer com que tudo isso aconteça para que as pessoas entendam como que funciona uma célula? A reunião celular, para alcançar os objetivos propostos, precisa ser organizada pelo líder. Você vai organizar a sua célula, com hora e dia, bem como início e fim de se desenvolvendo no seu discurso, atividades que a enriquecerão. Traga palavras ricas para a vida das pessoas. Não traga uma ministração que vai encher e a pessoa não vai entender nada. Traga pontos principais. O que o mundo está vivendo hoje? É muita tristeza. Traga palavra confortadora para o coração dela. Faça ela sair dali alegre, faça ela dar risada. Eu sei que cada pessoa tem um perfil, né? Eu não consigo trazer palavra que a pessoa faça de risada. Consigo trazer palavras mais pedrada, digamos assim. Traz essa palavra, mas traz uma palavra focada e peça, assim, antes de mais nada, ao Espírito Santo que ele trate a sua ministração da célula que vai ser ministrada no dia. A célula é muito importante porque ela nos obriga, né, a ler a palavra de Deus. Ela nos faz entender a palavra de Deus. Por exemplo, amanhã, aqui em Nova Roma, nós temos célula. Eu ainda não preparei uma ministração, porque eu vinha orando e até agora Deus não me mostrou nada. Normalmente a minha ministração sai uma semana antes. Às vezes eu tenho 3, 4 ministrações. Quando eu não uso ela, a 12 Darlene usa. A Darlene também tem 2, 3 ministrações prontas. Quando ela não usa, eu uso. Hoje vai ser bom usar essa aqui. Hoje vai ser bom usar aquela lá. Eu acho que hoje o Espírito Santo me mandou fazer isso aqui. Para amanhã, por exemplo, eu ainda não tenho ministração. E talvez eu até nem tenha horas antes da ministração, da célula. Mas o Espírito Santo vai fazer isso, talvez em sonho, talvez em algum
alguma situação que tu passou no teu serviço, talvez alguma situação que alguém te contou, tem que falar sobre isso. Então, sempre pedir a Deus antes que Ele trate no seu coração e Ele dê a palavra. Não faça ministração só por fazer. Peça ao Espírito Santo que Ele habite no seu coração e traga a palavra para a célula. Deixa eu ver onde é que eu parei. A célula deve ser de, no mínimo, 1 hora e no máximo 1h30. Olha, 1h30 eu já acho bastante, tá? Os liderados e visitantes precisam ser alcançados de forma objetiva e estratégica. Objetivo e estratégia. Tem que usar esses 2 pontos para tu poder chegar até o seu liderado e poder entender o que ele está passando na vida dele. Tem que ter um objetivo e tu tem que ter uma estratégia para ganhar aquela pessoa que está vindo pela primeira vez. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que vai na nossa célula lá de Caxias, e essa pessoa gostava muito de pescar, e para eu ganhar ela para Jesus, eu disse, vou convidar o cara para ir pescar e vou falar de Jesus. Deu bem certinho, hoje ele frequenta com nós a nossa célula lá, e está muito bem, está firme, e vai continuar assim, em nome de Jesus, o futuro líder da célula que Deus vai colocar no coração dele. O líder modelo, em 1 hora apenas, fará de seus liderados, discípulos e visitantes a cada dia cristãos genuínos. A pontualidade na abertura e encerramento é imprescindível. Próximo slide. 6.1, então, a distribuição do tempo da célula. Letra A. O líder trará uma palavra de boas-vindas aos liderados e visitantes, visando deixá-los à vontade para que recebam de bom grado e a palavra ungida e assim ser gerada a palavra em seus corações. B. Louvor e adoração, 10 minutinhos, como eu falei ali, né? Vai louvar, vai adorar, vai colocar um louvor ali que toque no coração das pessoas. Peça ao Espírito Santo também que toque em você esse louvor, né? E eu sou um cara que normalmente a minha ministração vem de um louvor que eu escuto ou de alguma situação que alguém passou perto de mim e na hora o Espírito Santo fala comigo, né? Letra C. Letra B. Dê preferência a louvores conhecidos e que respaldem aquilo que será ministrado. Ore e ministre a cada pessoa, pedindo que Deus a use e abra-lhe o entendimento para a palavra de Deus. Utilize um aparelho de som. Letra C. Ministração do estudo para a célula. 30 minutinhos, falou do ministração, deu, acabou. Tem que ser uma palavra penetrante no coração das pessoas. O líder modelo estará apto para ministrar o estudo para as células, estudando as ministrações e ensinos que vêm do púlpito da igreja. Isto é, o pastor líderes das células. Exemplo disso é o estudo para as células do MIR, que toda semana vem impresso do Infomir, boletim da igreja local, contendo o assunto que deverá ser abordado da reunião aos seus discípulos e visitantes. Consolidação de novos discípulos, meu irmão. 5 minutinhos ali para falar daqueles que estão chegando, aqueles que querem ser novos discípulos, né? Consolida eles, deixa eles falarem um pouco. Tem testemunho da semana, tem testemunho desse tempo que passou. Acredito eu que em nome de Jesus agora vai vir muito testemunho bom para dentro das células. Quando voltarem as células, aí tudo ao normal, todo mundo se reunindo, célula com célula, célula Valentes de Davi visitando célula Filhos do Homem, vai aparecer muito testemunho e os testemunhos edificam a vida das pessoas. Neste momento, deve ser feita a oração pela aplicação do estudo na vida de cada pessoa presente e em seguida a oração de entrega, dando assim aos visitantes a oportunidade de ingressar no reino de Deus, consolidando-os e conscientizando-os de que são agora parte da família de Deus. Esse momento é para tu poder fazer o chamado, né? Fazer ali aquele chamado e pedir que se alguém aceita como Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o momento de pedir. Vai ter pessoas que não vão querer ali na hora, mas vai ter pessoas que vão querer depois, meu irmão. Então faça sempre essa ministração, essa parte final da célula, né? Pedindo se alguém aceita ali, né, Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Próximo slide. Letra E, oferta, né? 5 minutinhos ali para oferta. Lá na célula Leão de Judá a gente tem uma caixinha que a dona Rosane fez lá com muita me fugiu a palavra agora, mas muito bem feito. Não era essa a palavra que eu queria usar, mas muito bem feito, muita boa ideia. E a gente passa, quem quiser larga ali um valor, e esse valor ele é
ou revertido para alguma coisa da própria célula, quando é um valor muito baixo, comprar um quadrinho lá para pendurar as fotos, comprar lá canetas, comprar cadernos, comprar a Bíblia para a gente poder dar para outros irmãos, pagar o encontro com Deus para outros irmãos. Então a gente sempre faz isso e consegue arrecadar um dinheiro legal. Também a gente tem lá, junto com esse momento da oferta, essa caixinha que passa, a gente pede com que as pessoas coloquem ali um papelzinho pedindo a sua oração. Junto com a oferta vai uma oração e a gente vai orar por aquele pedido da pessoa. Ensine aos liderados a importância de ofertar e jamais os deixes ofertar sem o propósito. Ore por prós. Ore por prós, é isso mesmo? Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Então, meu irmão, a oferta é muito importante. Oferta. Ore por prosperidade, gerando fé no coração de cada discípulo futuro líder. Cortou ali umas palavras. Prosperidade, gerando fé no coração de cada discípulo futuro líder. Então, sempre que a pessoa ofertar, diga para ela colocar um nome, né, na oferta lá. Eu quero essa oferta aqui, R$1. Quero que essa oferta aqui, Senhor, seja para abrir uma célula lá na minha casa, Senhor. R$2. Quero que essa oferta aqui, Senhor, seja para o fulano vir para a célula, Senhor. Então, foque nisso aí. Letra F. Esteja sempre informado de tudo que está acontecendo na visão e no ministério do qual você faz parte. Ensine o caminho da célula para a igreja, para os seus discípulos. Ao despedi-los, ore por eles e abençoe-os para que tenham uma semana abençoada. Momento para que possam interagir, relacionar-se através da comunhão. E letra H, comunhão. Então esse é o momento que acabou a célula, né? E a letra G é confraternização, não saiu ali. E a letra H é comunhão. Para a gente poder fazer aquele momento para ficar perto dos nossos irmãos ali, um bolinho, um pãozinho, um refrizinho, né? Um churrasquinho, né? Tem umas células aí que elas parecem meu Deus. Então, coisa boa é esse momento que a gente também começa a conhecer aquelas pessoas que estão chegando, né? Poder fazer com que o crente ele adora comer, né? Então, a Bíblia nos assegura em Atos 2,42 que os discípulos de Jesus em tudo estavam reunidos na comunhão. E no partir do pão, o líder modelo saberá partir o pão com seus liderados. Um lanche básico ou mesmo uma refeição será de bom tom para finalizar a reunião. Diversas vezes, Jesus esteve à mesa com as pessoas e as abençoava, dando-lhe o pão espiritual, mas também o pão material. Você não é constrangido a dar, mas tudo que dá recebe. Lucas 6,38. Assim o líder modelo que não só receber esses conselhos, mas também praticá-los, verá que grande diferença haverá em seu ministério, pois toda essa aula resume-se em amor pelos seus liderados e paixão pela vida. Próximo slide é a nossa conclusão, que a célula é o lugar de ganharmos as pessoas para o reino de Deus, que foi tudo isso que a gente falou aqui, através de estratégias, unção e principalmente a principal lei, o amor, meu irmão. Se tu não tiver amor pelo que tu está fazendo, tu não está sendo um bom líder. Peça que Deus todos os dias derrame amor, o amor dele sobre a sua vida. Fazer célula é ter amor. É amor pelo reino, é amor pelas vidas, é amor pelo seu tempo, é amor pela sua família. Então, faça a célula com amor. Isso é tudo. Isso é tudo. Encerramos aqui, graças a Deus, faltando 2 minutinhos. 2 minutinhos? Olha aí, ó, viu? Eu achei que não ia dar tempo. Então, deixa eu lembrar você então que quarta-feira tem a célula online. Tema Evangelho Puro e Simples. Continua ainda Evangelho Puro e Simples. Quarta-feira às 20 horas. Acho que essa aula aqui já vai ter passado antes do culto, né? Da célula, né? Então, quarta-feira é célula online, Pastor Samuel, Evangelho Puro e Simples. Domingo, culto online e presencial, 9h30 e 18 horas. Campanha Quilos do Amor, meu irmão, não deixe de participar, traga 1 quilo de alimento aqui para dentro da igreja, arrecade com a sua célula, faça campanha, agasalho, tá chegando o momento agora que as pessoas começam a passar frio, né? Então, traga para cá. Era isso? Posso concluir? Feche teus olhos aí na tua casa, vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto tem nos guiado, tanto tem nos chamado. Pai,
Obrigado, Senhor, por mais uma aula, Senhor. Obrigado por o Senhor nos dar capacidade, Senhor, de interagir durante o tempo correto, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai, por cada palavra que o Senhor colocou na minha boca. Obrigado por cada palavra que entrou no ouvido das pessoas que estão do outro lado, Pai. Levanta eles como líderes, Pai, desse ministério. Derrama sobre eles, Pai, o espírito de liderança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que a partir de agora, Pai, comece a crescer dentro deles, Pai, aquele amor por vidas, Pai. Aquele amor por células, Senhor. Aquele amor pelo Teu reino, Pai, a cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam cheios da Tua unção, cheios da Tua perseverança, da Tua verdade, da Tua vida, Pai. E principalmente, Pai, queiram fazer com que o Teu reino seja cada dia maior, Senhor, aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Coloca na vida deles, Pai, pessoas, Pai, que queiram ser liderados por essa pessoa de referência, Senhor, que é cada um que está aí do outro lado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado por esse ministério, obrigado por todos os nossos pastores e cada líder que temos dentro da nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, esse ano o Senhor vai levantar, Pai, uma multidão de líderes para esse lugar, Senhor, em nome de Jesus. E o ano que vem, Pai, ou mais próximo quanto o Senhor queira, Senhor, seja um ano de referência para esse ministério, Pai, onde células e líderes serão levantados em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, mais uma vez por ter me trazido até aqui em segurança, Pai. Me leve eu e as pessoas que estão aqui me ajudando para as nossas casas em segurança. Continue com nós, durma com cada liderado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aí me acompanhando. Continuem firmes no propósito. Não deixe de estudar essa aula de hoje e nos encontramos na próxima segunda. Fiquem com Deus.